José dos Campos, 1990. Cidade do interior de São Paulo, polo industrial do Vale do Paraíba. Cidade na época em franco crescimento, ainda com traços de cidade pequena. Entre diversas atividades industriais e comerciais, a cidade contava com casas noturnas para a badalação de muitos jovens. E foi exatamente em um desses ambientes que dizem ter ocorrido essa assustadora história. Danceteria Casa Branca. Em uma noite comum de badalação e casa cheia, jovens de toda a região se divertiam na balada. Ninguém ali imaginava o que iriam presenciar naquele dia. Era sexta-feira. Sexta-feira Santa. Normalmente os donos da danceteria não abririam em um dia santo, mas sexta era o dia de maior movimento, por isso decidiram abrir. E foi por volta das 23h30, com a chegada de um homem misterioso, que a noite comum se tornou um show de horrores. O homem, muito bem vestido, não parecia ser membro da sociedade local. Se dirigiu sozinho a uma mesa, sem cumprimentar ninguém, deixando claro ser mesmo um estranho na cidade. E talvez por isso tenha chamado tanta atenção das mulheres na balada. Ainda assim, o fator diferente, novo, novidade, não parecia ser suficiente, tampouco natural, de acordo com a enorme atração das mulheres por ele. Parecia que estavam enfeitiçadas. E quem era esse distinto homem, afinal? Logo, diante de tanta atenção, ele chamou algumas das mais lindas garotas da balada para sentar ao lado dele. E assim, de repente, estava rodeado por mulheres. E estranhamente, entre cigarros, bebidas, beijos e sorrisos, as mulheres dividiam um homem, sem o menor pudor. Quem era esse homem, afinal? Poucas mulheres na balada não se aproximaram. Poucas não se sentiram atraídas. E dentre elas, uma em especial ficou enojada com a cena que assistia. Que efeito era aquele? O que estava acontecendo com todas as garotas? Talvez nos dias atuais cenas como essas sejam até algo normal, mas naquela época, pessoas comuns da sociedade agindo assim, de forma tão descontraída, sem o menor pudor, era um acontecimento raro. E assim, todas as cenas explícitas de luxúria e depravação incomodaram a garota, que decidiu se aproximar para tentar ouvir a conversa, entender quem era, do que se tratava e o porquê de tudo aquilo. Próximo ao homem, notou que ele falava em uma língua estranha
que ela jamais tinha ouvido antes. Porém, estranhamente, as garotas pareciam entender cada palavra. Como era possível? Que língua era aquela que todas entendiam, menos ela? Porém, foi olhando o homem de cima a embaixo que descobriu o mais assustador em tudo que estava assistindo e gritou horrorizada, pois aquele homem bem vestido não usava sapatos, não tinha pés. O homem tinha patas, patas de cavalo. O grito de alerta horrorizado da moça parece ter quebrado o encanto das mulheres. Assim todas correram, algumas para fora, enquanto outras apenas se afastaram do homem. Homem que ficou parado alguns segundos, olhando com um sorriso sarcástico, antes de saltar sobre a mesa e depois correr para fora da casa noturna. Lá fora, na presença de muitas pessoas assustadas, ele correu para um lado espantando todos, depois correu para o outro e simplesmente desapareceu, deixando no ar um terrível cheiro de enxofre. Se essa história é real, ninguém na cidade sabe dizer, mas se tornou uma lenda urbana, contada nos becos, em cada ponto da cidade. Essa lenda me remete à história dos demônios incubos. O incubo geralmente aparece em sonhos, que a vítima está sentindo prazer ou quando ela não tem capacidade de se defender. Ele toma a forma mais atraente para a vítima, atraindo-a para si com seu magnetismo, sugando a energia sexual de sua parceira indefesa diante da situação. A vítima desse ser oferece involuntariamente sua energia como uma forma de retribuição durante os atos cometidos. Ao acordar, se sente fragilizada e cansada, apesar de, na maioria das vezes, nem se lembrar de nada.